você tem 7, e hoje nós vamos pensar mais uma vez sobre finanças saudáveis, mas principalmente em relação a investimento. Mas vamos falar muito rápido sobre investimento e vamos dedicar mais tempo em falar sobre generosidade. Desenvolver uma teologia bíblica de generosidade e também a prática da generosidade. Quem pode ler de novo bem alto aqui para a gente 2 Coríntios 9, 8 a 11, por favor? Levanta a mão que o microfone chega em você. Quem pode ler? O microfone está aqui? Então deixa que eu faça a leitura. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ampla suficiência é demonstrada através do adjetivo todo, toda e tudo, né? Toda graça, todas as coisas, todo o tempo, tudo que é necessário, todas as formas. A finalidade dessa ampla suficiência, como nós vimos, é a generosidade para que possam ser generosos, e o resultado final, ação de graças, a glória de Deus em nossas vidas. Ou seja, quando Deus nos concede ampla suficiência, Ele o faz para que nós sejamos generosos e o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Tudo o que é necessário. Gente, este aqui é o termo específico que, por exemplo, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, na Revista Corrigida, é traduzido como ampla suficiência. Vamos analisar um pouco mais detalhadamente esse termo, essa expressão aqui, tudo que é necessário. A ampla suficiência, ou tudo que é necessário na NVI, vem de uma palavra grega. Eu não quero ficar falando grego aqui para parecer qualquer coisa, mas é uma palavra que soa familiar, autarqueia. Você associa essa palavra em português com qual outra palavra? Autarqueia. Autarquia. O que é uma autarquia? Autarquia. Por exemplo, uma empresa que presta serviços, alguém fala, é uma autarquia. Quando uma empresa é uma autarquia, o que significa isso? Ela é uma empresa pública que tem capital aberto. Uma empresa que pertence ao Estado, ao poder público, mas que pessoas jurídicas e físicas fora do poder público também podem ter participação nela. Então, essa palavra em grego, na verdade, diz respeito a uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Não faça, então, correlação do autarqueia grego, nesse caso, com autarquia em português. Não tem relação nenhuma. As palavras só soam parecidas. Autarqueia é uma condição de vida em que você não padece, em que você não sofre restrições, em que as necessidades não te atingem, você está plenamente suprido, você tem todo o apoio de que necessita, nada está te faltando. Mas também não significa que você tem tudo o que quer, não significa que você é rico, não significa que você tem todo o dinheiro disponível a qualquer momento. Essa palavra aplicada aqui no Novo Testamento diz respeito a uma condição de alguém que tem as necessidades supridas, que vive em uma condição ideal, que pode tanto ter para si, quanto também ajudar outras pessoas. Logo, significa estar suprido de todas as necessidades para a vida, aquilo que nós já falamos na semana passada, ter condições de glorificar a Deus com liberdade financeira. E também um espírito contente com a sua sorte, com a sua porção, contentamento na prática.
Ampla suficiência, portanto, não é apenas uma condição real, mas é também o estado da nossa alma. Quando nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Claro, tem muita gente que pensa assim, falta muita coisa para Deus colocar na minha mão para eu ter esse estado de satisfação. Mas esse estado de satisfação também diz respeito à nossa relação com Deus, não necessariamente aos bens e posses que nós temos. Por exemplo, depois você lê com calma na tua casa, Filipenses 4, do versículo 10 até o versículo 20, que Paulo está falando sobre um dinheiro, uma oferta que ele recebeu dos irmãos que estavam em Filipos, na região da Macedônia. E ele diz, olha, eu fiquei muito feliz, mas eu não fico feliz necessariamente por ter dinheiro. Eu aprendi a ser contente, a ter satisfação em qualquer situação. Mesmo na pobreza, mesmo na falta, eu já estou treinado e sei viver de uma maneira contente, sei ter prazer e satisfação em Deus. É nesse contexto que ele afirma, Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Entendeu? Bem, outra palavra importante que nós vamos mais detida nesse início, para que possam ser generosos. Deus nos dá tudo o que é necessário visando essa generosidade. Passam a ploteta, que é para que vocês possam ser generosos, ou na NVI, generosos em qualquer ocasião. Essa palavra, né, o aplotês, significa singeleza, simplicidade, sinceridade e honestidade de mente, virtude de alguém livre de pretensão ou hipocrisia. Olha que termo abrangente este, hein? Aqui, aquele que é capacitado para ser generoso em qualquer ocasião é uma pessoa simples. E nós já falamos aqui diversas vezes, simplicidade não é exatamente falta. Simplicidade é a ação da nossa mente. Não diz respeito a ter muito ou pouco, mas diz respeito a uma atitude, uma postura que nós temos. Tem gente que tem muitas posses e é simples. Ou seja, é uma pessoa despojada, é uma pessoa singela, é uma pessoa que sabe se contentar e satisfazer com aquilo que é básico. E tem pessoas que são pobres e são muito complicadas, que não tem nada de simples. Ela só tem a falta, ela só não tem condições de ter posses. Mas, assim, vive numa complexidade interior, tem uma atitude de complicação na vida muito grande. Também é uma virtude de alguém que vive livre de pretensão e hipocrisia. Então, o generoso, nesse caso, em qualquer situação, o princípio da generosidade aqui, na expressão bíblica, o passam a ploteta, diz respeito a um tipo de gente que vive livre da ganância, do desejo de acumular cada vez mais para si. Vive livre da avareza, que é aquele impulso de possuir tudo, nem que tenha que tirar dos outros. É uma pessoa que vive livre dessa pretensão. E, portanto, é uma pessoa que não trata com hipocrisia. É uma pessoa aberta. Gente, esses breves momentos de explicação clareiam um pouco mais o teu entendimento sobre ampla suficiência e sobre generosidade? Sim ou não? Tudo bem. Então vamos pensar mais aprofundadamente aqui na generosidade. Essa pessoa, ela não é egoísta. E a simplicidade de coração que ela tem se manifesta na generosidade. Uma pessoa simples sempre vai ser também uma pessoa generosa. E o que é o generoso, especificamente?
é a virtude de quem compartilha por bondade. Generosidade é a atitude, a postura de uma pessoa que compartilha apenas por prazer de fazer o bem ao próximo. Vamos aplicar isso na rotina de vida? Como o generoso se comporta quando alguém chega inesperadamente em sua casa? Como? É hospitaleiro. Aí vamos para os termos práticos. O generoso é a pessoa que entra em desespero, em pânico. Chegou uma pessoa, chegou uma família. Não preparei nada. Como o generoso age e reage numa situação como essa? Usa o que tem. Que prazer! Olha, eu não tenho nada preparado, mas eu vou colocar tudo aqui na mesa, ou vamos até preparar juntos, porque é uma alegria muito grande receber você. Pergunta: nesse tipo de conduta, como tem sido o teu comportamento? Você é generoso ou o tipo de pessoa mesquinha ou hipócrita que quer viver de aparência? Mais ou menos assim. Se chega alguém na tua casa inesperadamente, por que você entra em pânico? Claro, tem pessoas que não têm muita prática na hospitalidade e se pergunta com medo, né? E agora, o que eu faço? Como eu sirvo? Como eu abençoo? Como eu posso agradar? Falta para essa pessoa maturidade, falta para essa pessoa experiência. Concorda comigo? Mas todo mundo que se comporta com pânico quando chega uma visita inesperada, o faz porque não tem maturidade, porque não tem experiência, porque não sabe como agir e reagir, porque nunca passou por isso na vida? Sim ou não? Não. A média das pessoas tem esse pânico por qual razão, gente? Por qual motivo? Ou por quais motivos? Deixa eu tentar interpretar as suas palavras, irmã de Laze. A pessoa está com medo de aparentar alguma coisa negativa para os outros. Porque a gente quer aparentar que o tempo todo na nossa casa, lembra comercial de margarina antigo? O tempo todo você vai na casa, aquela mesa linda, formada, tudo organizado, gente em redor rindo, comendo livremente, tudo limpo, né? Parece que o lixo ele é sugado pelo poder da atmosfera mesmo em redor. Ninguém precisa lavar louça. Tem gente que parece que quer mostrar esse tipo de vida o tempo todo. Gente, eu já fui na casa de muitas pessoas aqui e eu sei que muita coisa que aconteceu só aconteceu porque eu fui convidado para ir lá. Eu sei como é a vida real, porque eu também tenho uma vida real. E eventualmente acontece, não acontece? Porque, assim, qual é a nossa realidade? A média de nós acorda cedo para ir para o trabalho. Então, a gente faz aquele cafezinho rápido, aquela coisa assim, muito singela, muito básica. A gente não saiu para comprar o pão fresquinho de manhã, a gente está comendo o pão que comprou na tarde, noite do dia anterior, que a gente pensou, eu acordo muito cedo, não vale a pena acordar mais cedo ainda só para comprar pão e tomar café. E a gente não tem aqueles frios em cubinhos, enroladinho, aquela coisa linda, o mamão cortado. Gente, a gente faz muita coisa rápida porque a gente tem uma pressão com o tempo e a gente precisa basicamente se alimentar. Verdade ou não? Qual é o nosso almoço rotineiro? A média do brasileiro: arroz, feijão, macarrão, ovo, uma carne para os que têm condição melhor, um franguinho para os outros. Frango para mim é uma espécie de peixe com penas, tá? E eu sei que tem que comer peixe porque Jesus comeu, Jesus até multiplicou, mas eu nunca entendi direito isso também, né? Porque o gosto não é muito bom. Tudo bem, eu discordei da maioria, mas a média de nós prepara a refeição assim de uma maneira simples,
E aí quando tem um almoço especial, vou chamar um irmão para visitar minha casa, eu vou receber um amigo, eu vou receber um parente que não convive comigo constantemente. Aí aquele almoço especial, não é? Gente, lembra o que é necessário para aquele almoço especial? Demanda um investimento financeiro maior, não é? Um tempo de preparo muito maior, uma mudança na dinâmica da casa, da rotina. Alguém vai acordar mais cedo, alguém vai ficar mais tempo na cozinha, alguém vai ter que cuidar de outros detalhes, de outras organizações. Então, gente, por que nós queremos aparentar para as pessoas que a nossa vida de rotina é a exceção da vida da média das outras pessoas? Por quê? Ego. Afinal de contas, se nós somos generosos, nós somos simples. E a simplicidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Chegou alguém de surpresa em casa. Como o generoso reage? Abre a geladeira, seja muito bem-vindo. Olha, tem isso aqui. Sabe a pessoa que vai colocando um monte de coisa? Olha, isso aqui nem está cozido, isso aqui nem está preparado. Eu não sei fazer, porque meu marido não está aqui, minha esposa não está aqui, meu filho que sabe disso aqui, eu não sei. Mas sabe fazer? Vamos fazer junto. Não é a pessoa que... Eu vou falar a expressão popular, que é metida. Que quer aparentar ser quem ela não é. É a pessoa simples, é a pessoa comum, é a pessoa normal. Mas que tem o prazer de compartilhar o que está no seu alcance, o que está nas suas mãos, por bondade. Pergunta reflexiva, não precisa responder em voz alta. Você tem sido generoso ou mesquinho? Está vendo que é um exemplo simples, comum, da rotina de vida de qualquer pessoa, mas que mostra o coração. Se nós somos pessoas que praticam simplicidade, ou se a gente vive com complexidade. Se nós somos generosos ou se nós somos mesquinhos. Que outros exemplos a gente poderia aplicar aí para essa prática da generosidade, que é a virtude de quem compartilha por bondade? Tragam mais exemplos. Eu trouxe o da visita inesperada em casa. Fale para mim, ou pense e pronuncie outro exemplo sobre essa generosidade aplicada na vida, na rotina. Não precisa ser só na nossa casa. Pode ser uma visita que a gente vai fazer, principalmente se uma pessoa não tem condições de estar fazendo as coisas, né? E você com a sua fazer alguma coisa por aquela pessoa, levando alguma coisa, né? Boa. Algum alimento. Às vezes alguém está fazendo uma mudança, se puder levar uma comida. Eu estou ficando mais devagar, né? Mas eu queria estar... Mas, assim, ser assim, generoso nessa parte, ajudar alguém, sabe? Tá bom. E nem a igreja, quando eu mudei, que a generosidade dos irmãos. Nossa, eu sempre estou lembrando da generosidade dos irmãos lá, me ajudando lá, fazendo sacrifício, tirando suas horas lá para levar as coisas, na mudança lá, né, carregando o caminhão, descarregando o caminhão, sofrendo com peso. Mas eu vou pegar a inversão que você fez, Rosinha. A generosidade, você vai visitar alguém. Todo mundo que vai visitar alguém vai pelo prazer de conversar, de conviver, ou eventualmente tem pessoas que vai pensando, vou filar a boia grátis, vai com interesse mesquinho. Pessoal, vamos ser honestos, gente? E vamos ser mais honestos, quem não, quem nunca? Vamos falar a verdade a nosso respeito também? Gente, eu não vou ser hipócrita. Houve ocasiões que eu pensei assim, por que não fazer uma visitinha lá no Thiago, né? Meu, tem cafeteira na casa dele, ele vai chegar, ô Maurício, que surpresa, vamos tomar um café? Não, mas já que você insiste... Eu não estou dizendo que a maioria de nós nunca agiu com esse impulso. Mas assim, qual é a nossa média de vida? A pessoa generosa
conforme o exemplo da Rosinha, faz o quê? Raquel, posso te visitar? Ah, pode, né? Ó, eu vou levar um bolinho. Ô, vem já. Aí a gente canta aquele hino, né? Vem já, vem já. Mas não é uma postura de generosidade isso? Ó, eu vou levar o almoço para você. Eu sei que você está com problemas e eu vou levar comida. Generosidade prática, não é? Imagina, por exemplo, você está na padaria, tomando um cafezinho lá. Você até saiu do bairro porque falou, quero tomar um café mais tranquilo. Mas geralmente nessas ocasiões aparece alguém conhecido, né? Como é que se comporta o generoso? Aquele que tem a virtude da generosidade, portanto, compartilha por bondade. Qual é o comportamento do generoso? Convida, ó, senta aqui, toma um café comigo. Na hora de pagar a conta, eu sei que tem gente que não tem condições. Se a pessoa não tem condições, lembra que nós temos duas diferenças fundamentais entre cristãos e não cristãos, né? O cristão é responsável. Você tem dinheiro, você faz. Você não tem dinheiro, como você age? Hã? Você não faz. Você não pode pagar, não se mete a besta, não se complica, tá? Não pode deixar que eu pago, eu passo o cartão. Gente, se você não tem, você não tem. Seja uma pessoa simples. Seja transparente. Até se for o caso, né? Olha, eu ia começar a beber esse café porque eu só tenho dinheiro para ele. Vamos pegar um outro copo e dividir entre nós dois? Isso não é uma postura de generosidade? Olha, acabou de chegar meu pão na chapa. Se eu tivesse dinheiro para comprar 2 para cada, eu compraria. Mas quer uma banda do meu? Isso não é generosidade? Com responsabilidade? Então, seja uma pessoa simples. Não complique a vida. E lembra, complexidade não diz respeito a ter mais ou menos. É uma atitude na nossa cabeça. Da mesma maneira que a simplicidade. Uma pessoa pode ter muito e ser simples. Pode ter pouco e ser muito complicada. Mas assim, o simples, o generoso na padaria. Senta comigo, vamos dividir, vamos compartilhar. Se tem condições, deixa eu pagar. É assim ou não? Mais uma vez, pergunta reflexiva. Como está a tua vida, o teu coração? Você tem sido generoso ou mesquinho? Generosa ou mesquinha? Lembre-se que Deus nos dá ampla suficiência para que nós possamos ser generosos em qualquer ocasião. Pode, Lândias? O microfone vai chegar aí para a gente ouvir você e quem está em casa também. Amém. A graça e a paz do Senhor. Falando em generosidade, às vezes eu nem comento algumas coisas que acontecem na minha vida. Anos atrás eu fui para Petrolina e lá no aeroporto eu conheci uma menina que também ia, só que ela ia para Piauí. E aí eu cheguei perto dela conversando com ela, apertei por ela ia. Ela falou que ia para Piauí. Então ela tinha que parar no aeroporto de lá de Petrolina. Só que no aeroporto daqui eu fui tomar café, aí eu sentei, aí eu falei assim, vamos tomar café? Ela falou, ai não quero não. Não, vamos sim. Aí eu pedi 2 cafezinhos. Aí ela, não vou. Não, fica em paz. Aí ela, não, menina, não precisa. Eu falei, não, fica em paz. Enfim, chegamos lá no aeroporto, ela ia para a cidade dela, só que ela perdeu o carro, né? Eu falei, e agora? Você vai para onde? Aí ela falou, eu falei, não, você vai ficar na minha casa, você vai lá para casa, né? Ela ficou com medo, porque, nossa, eu nem conheço essa menina, ela está me chamando para a casa dela. Eu falei, não, você não vai ficar aqui sozinha. Você vai para minha casa, você dorme lá, não se preocupa, a gente cuida de você. Aí amanhã você vai procurar o carro, porque pega um outro carro, né? Uma van, vai para aqueles lados. E aí meu irmão veio me buscar. Ainda fomos na rodoviária para ver se conseguia um carro para ela. Aí eu falei, não, você vai ficar lá em casa. E aí nós acolhemos ela lá em casa. Assim, foi um dia tão maravilhoso, tão abençoado, que até hoje eu lembro. Agradeço a Deus por isso. Por Deus ter me usado para fazer isso com aquela menina novinha. E trouxe ela para minha casa. Meus familiares falaram, menina, mas alguns, você nem conhece a menina direito. Os dois medos, né, dos 2 lados. Mas, enfim, ela ficou lá em casa, dormiu. No outro dia nós levamos ela na rodoviária e ela foi para a casa dela. Ainda entrei em contato com ela alguns dias.
no dia que ela chegou, eu falei, quando chegar, você me avisa, você chegou na sua casa, tá bom? E foi assim, graças a Deus, Deus abençoou ela. E assim, eu me alegrei. Não fiz isso para, né? Eu fiz porque o Senhor Deus é soberano e Ele pede que a gente ajude um outro, né? E Deus tem um propósito em tudo, né, na nossa vida. Ele colocou do lado dela e ela do meu lado naquele momento, e que ela iria passar por aquele momento que lá em Petrolina não conhecia ninguém. Então, esse é um exemplo de generosidade, sim ou não, irmãos? Agora Amém. explica a generosidade praticada na história que a Ilândia compartilhou. Explica a generosidade aí. Fazer o bem para uma pessoa desconhecida. Ela podia ter se omitido, se escondido, porque assim, oferecer a casa é algo... vai nos deixar de uma certa maneira vulneráveis, né? O cuidado, a preocupação, o interesse com a vida da outra pessoa. A Ilândia teve que gastar muito dinheiro com isso, ela teve que aplicar muitos recursos. Usou o que já estava disponível. Não afetou tanto a vida, não foi um peso tão grande para ela, concorda? Mas a atitude, a disposição de fazer o bem, de compartilhar por bondade. Generosidade aplicada. Gente, nós podemos exemplificar de diversas maneiras isso. A Rosinha vai falar de novo, e aí a gente vai avançar, porque o nosso tempo é curtinho, é apertado. Tá. Mas pode falar, irmã. Não pode deixar outra pessoa que quer falar. A Raquel. Bom, para mim, eu tenho aprendido ao longo da vida o que é generosidade, né? Trabalhando também com as crianças, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou estar no ministério, estou sendo professora, e muitas vezes a gente fala assim, que custa uma cartolina, que faz uma coisa diferente. E eu acredito que quando a gente trabalha no ministério, a gente tem que também ajudar. Eu acredito, né? Não sei se... Mas também o que eu tenho acontecido é que às vezes eu não tenho dinheiro, não tenho tido, e às vezes eu tenho gastado mais a conta. Isso foi muito irresponsável da minha parte. Tem um amigo muito próximo que ele me fez ver isso, né? O Mauricinho. Ele falou, se você não tem, não tem. Então, foi assim que eu aprendi, mas eu acredito que no ministério a gente também tem que ajudar. Muito bom, Raquel. Precisa lembrar da diferença de cristãos e não cristãos em relação ao dinheiro. Autoridade e responsabilidade. Você tem, você compartilha. Você não tem. O que você faz? Você não tem. Ou você ajuda a outra pessoa para juntos alcançarem, para juntos terem, ou você tem que ser responsável. Vamos procurar ajuda com quem pode ajudar. Entende isso, gente? Não existe generosidade irresponsável. Essa irresponsabilidade é um pecado, e geralmente quem faz isso está fazendo por um erro de entendimento. Esse erro de entendimento é um pecado. Por quê? Porque vai trazer problemas para as nossas vidas, que ao fim, ao invés de glorificar o nome do Senhor, vai trazer desonra, vai trazer vergonha. Imagina, por exemplo, eu não posso ajudar, fico endividado, sujo o meu nome. Não é complicado isso? Não é complicado eu falar assim, Rui, eu vou te emprestar sem ter, aí eu pego emprestado de um terceiro. Eu estou terceirizando para mim a dívida, o problema do Rui. Aí dali a pouco alguém bate na porta, o Maurício frequenta essa igreja, porque ele pegou emprestado e está devendo. Não é feio para o nome de Jesus, para o Evangelho? Sim ou não? Então, autoridade e responsabilidade. Bom, nós examinamos um pouco sobre ganhar e poupar dinheiro. Nós temos que ganhar
o dinheiro de maneira lícita, legal, moral, de uma forma que não quebre princípios da palavra de Deus e também que não seja crime pelas leis do nosso país. Sempre que você ganhar dinheiro dessa forma, mas lembra, tem a questão da legalidade. A maneira como você ganha dinheiro é legal. Aí alguém fala assim, então eu posso ganhar dinheiro com tudo que for legal. Segundo o critério, a maneira como você ganha dinheiro é moral. Tem muitas coisas que são legais, mas podem não ser morais, concorda? A lei não proíbe, mas você não tem coragem de falar como ganha, porque isso traz uma vergonha, traz uma desonra, compromete a honra, o caráter. Verdade ou não? E depois aquilo que é lícito, aquilo que realmente é permitido. A gente poderia até colocar um quarto critério, né? Aquilo que é apropriado para si próprio e para o seu contexto de vida, né? No ano passado, eu vou dar um depoimento pessoal, né? A Mariana estava pensando de trocar o carro dela, e ela comprou um novo carro. Mas, por causa da provocação dela, eu comecei a pesquisar e ver alguns carros. Um amigo meu, com quem eu conversei, minha filha quer comprar um carro. Ele falou assim, eu estou vendendo um. É a cara de vocês, principalmente é a tua cara. Gente, eu não vou falar o carro, a marca, para não fazer propaganda, mas é um carro conversível, inclusive. Sabe aqueles de 2 lugares, esportivo? Falei, cara, você tem toda a razão. É a minha cara. Eu falei, mas evidentemente eu não vou comprar um carro desse, né? Olha o valor. Ele falou, como eu estou numa situação muito complicada, eu preciso de dinheiro rápido. Se você comprar, eu vendo pela metade do preço. A metade do preço ainda era muito caro, tá? Mas se eu fizesse um esforço, dava para comprar. Gente, imagina eu chegar aqui na igreja com um carro conversível esportivo. Vamos ser sinceros. Isso vai fazer bem ou mal para as pessoas de fora que me veem? Vai soar mal. Vai soar muito mal, não vai? Para as pessoas de fora, a gente está avaliando de dentro. Para as pessoas de fora, isso vai parecer bom ou ruim? Nossa, o cara é pastor mesmo, né? Por que eu não pensei direito? Por que eu não treinei para falar em público? Por que eu não... E a Raquel está falando que o Ford quer é outro extremo, né? E carro esportivo também, irmã. Mas assim, gente... É apropriado para mim, para a minha vida, para o meu contexto? Aí, há algumas pessoas no mundo que estão fazendo atitudes, que estão tomando decisões muito significativas. Você já ouviu falar de Elon Musk? Um dos homens mais ricos do mundo, né? Dono aí de um grupo de empresas, todas de tecnologia, enfim. Onde Elon Musk mora? Não precisa falar o nome do lugar, mas o tipo de casa que ele mora. Alguém sabe? Menos de 100 metros quadrados? Muito menos. Ele mora numa casa feita de container, uma espécie de adaptação pré-fabricada, de menos de 40 metros quadrados. Ele, a esposa e a filha. Se um dos homens mais ricos do mundo está se comportando assim, por que você e eu estamos nos comportando de uma maneira tão diferente, tendo tão menos do que ele? Agora, o interessante é a justificativa dele para isso. É porque a média das pessoas do mundo vive assim. Então eu também quero mostrar que é possível viver assim e ter boa qualidade de vida. Porque o que vai fazer uma família ser boa ou ruim não é o tamanho da casa que eles vivem, mas o tipo de convivência que eles desenvolvem.
Uau, que mensagem importante, não? Agora vamos avançar aqui, por causa do nosso tempo e horário. Nós falamos sobre ganhar e poupar. Tem que ganhar com meios legais, morais, lícitos e também apropriados para a tua vida e para o teu contexto. Você conseguiu poupar dinheiro, você conseguiu guardar dinheiro. Você faz parte de uma população de menos de 32% dos brasileiros atuais. Porque 68% dos brasileiros, de acordo com informações do Banco Central, não conseguem poupar dinheiro, não conseguem guardar. Gente, eu não quero expor ninguém, mas quem consegue guardar algum dinheiro, levanta a mão aí, por favor. Aqui nós temos uma representação visual mais complicada do que a da pesquisa do Banco do Brasil, do Banco Central. Aqui menos de 20% da população está conseguindo guardar dinheiro. Em nome de Jesus, gente, eu espero que seja uma meta na tua vida. A irmã de Lázaro está falando, já consegui, hoje não. Há uma época, há uma fase da nossa vida que a gente guarda, por quê? Porque vai chegar uma outra fase da nossa vida que nós vamos usar o que foi guardado. A gente faz isso principalmente na juventude, na fase mais produtiva da vida, por quê? Porque com a idade avançando, vai ser natural que nós vamos trabalhar menos e, portanto, ganhar menos. Acontece isso com quase todo mundo, gente, com a média das pessoas. É o padrão, é o normal para a maioria de nós. A maioria de nós não vai ser milionário aposentado. Não vai ser gente que não precisa trabalhar e fazer nada, que já tem tanto capital, já tem tanto dinheiro, que o dinheiro vai se multiplicando em ações coordenadas que se fazem. A maioria de nós vai juntar, e aí vai chegar uma fase da vida, a gente vai ganhar menos, o que a gente vai fazer? Vai ajustar a vida para essa fase que a gente ganha menos, e vai começar a usar aquilo que foi juntado num período da vida. Isso é sábio, isso é bíblico, isso é inteligente. Então eu espero que depois dessas 2 aulas, você faça um propósito. Eu vou guardar dinheiro. Não para ser um sovina, não para ser ganancioso, não por avareza, mas por responsabilidade de mordomia, de administração dos bens que Deus coloca na tua vida. Para a glória de Deus na tua vida. Para que você possa ter ampla suficiência, para que você possa ajudar quem necessita, para que você possa ser generoso. Já te aconteceu de ver uma necessidade, ter o desejo de ajudar e não ter poder, não ter capacidade, não ter condições? Comigo já, é horrível. A gente se sente mal, eu pelo menos. Alguém que quer servir a Deus, alguém que quer ser instrumento para abençoar outras pessoas, vai ter um peso no coração. Agora, vamos falar, por isso vai ser mais rápido essa parte, né? Você conseguiu juntar dinheiro. O que fazer com esse dinheiro que foi juntado? A gente não vai falar agora porque a gente vai para o café. Quem está em casa, a gente vai interromper a transmissão agora, tá bom?